Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no Sábado Investigativo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do açougueiro de Rostov, também conhecido como Monstro de Rostov e também conhecido como o de Rostov, que a gente não gosta de falar muito esse nome aqui. Antes de eu começar esse vídeo, já peço para você deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vamos então para a história aí, que é bem cabulosa. Andrei Chkatilo ficou conhecido como Monstro de Rostov por conta dos crimes que ele cometeu lá na década de 70, 80 e 90. Ele nasceu em 16 de outubro de 1936 na Ucrânia, nessa cidade, que eu vou deixar o nome aqui pra vocês, porque eu não sei pronunciar, tá? Ele teve uma infância assim até que tranquila, se a gente for parar pra pensar. Ele vivia com seus pais num vilarejo, eles eram trabalhadores agrícolas, tá? E eles não recebiam salário, então basicamente eles trabalhavam e em troca desse trabalho que eles faziam, eles tinham o poder, né? Eles podiam cultivar alimentos, enfim, atrás de onde eles moravam. Eles moravam numa cabana de apenas um cômodo. Quando a Segunda Guerra começou e a União Soviética entrou em guerra, o seu pai ele foi recrutado para essa guerra e a sua mãe ficou. Porém, em 1943, seu pai estava na guerra, a mãe dele deu à luz a uma menina chamada Tatiana, que é a irmã do Andrei. Tá, especula-se que essa menina não seja realmente filha do pai dele, tá? Mas sim que ela tenha sido gerada durante um estupro coletivo realizado pelos alemães com a mãe do Andrei e que isso tenha acontecido na frente dele. Então guardem essa informação que é muito importante. Bom, o Andrei ele sempre foi muito quieto, ele era muito introvertido e durante a adolescência não tinha muitas amizades, ele era muito isolado, tá? E durante a sua adolescência também, ele foi diagnosticado com impotência crônica, uma coisa que também dificultou a socialização e até ele arranjar namoradas, enfim. Então ele era um cara muito fechado na dele, vivia muito quieto na dele, no mundinho dele. Provavelmente deve sim ter ouvido coisas, né? Mas, enfim, guarda essa informação que também é muito importante. Após terminar os seus estudos, ele se candidatou para uma bolsa na Universidade Estadual de Moscou, mas ele não foi aceito. Bom, como ele não conseguiu a bolsa de estudos para estudar na universidade, ele se mudou então de cidade e foi para uma outra cidade. Eu vou deixar o nome da cidade aqui porque eu não sei pronunciar esse nome ucraniano, russo, enfim. E ele ficou lá por 3 meses, onde ele trabalhou como operário. Em 1955, ele começou a estudar para se tornar técnico de comunicação. Nesse mesmo ano, ele começou a se relacionar com uma garota 2 anos mais nova que ele. Mas você lembra daquele problema que ele teve lá na adolescência, que ele foi diagnosticado? Então, após 1 ano e meio, eles terminaram por conta do problema de impotência dele, tá? Em 1957, ele foi recrutado pelo exército soviético para ele cumprir o regime obrigatório, né, militar, onde ele ficou até 1960. Em 1963, ele se casou com uma mulher que a sua irmã Tatiana apresentou para ele, tá? Mesmo com os problemas de impotência que ele tinha, ele ainda conseguiu ter 2 filhos, tá bom? Bom, durante esse meio tempo ele se tornou professor e 10 anos depois ele cometeu sua primeira agressão sexual contra uma aluna de 15 anos, tá? E ele encurralou ela dentro da sala, né? E enquanto ela lutava, ele começou a sentir prazer dela estar daquele jeito, tá? Essa foi a sua primeira vítima de agressão sexual. Logo depois veio outra aluna que ele trancou numa sala e também cometeu a sua segunda agressão sexual. E alguns professores também já relataram que tinham visto ele se acariciando no meio ali dos alunos, tá? Mas até então ninguém tinha tomado nenhuma providência, ninguém tinha relatado, ninguém tinha falado nada. Então ele continuava fazendo as coisas e ninguém não falava nada. Todo mundo via, todo mundo sabia, mas ninguém falava nada e ninguém fazia nada. Bom, ninguém fazia nada, ninguém falava nada. E aí os alunos começaram então a relatar. E aí o diretor, né, da instituição foi obrigado a demitir o Chkatilo. Então ele perdeu o seu emprego por conta dos alunos que ficavam, né, instigando, ficavam falando e tudo. E em 1978 ele cometeu o seu primeiro assassinato. Em 22 de dezembro de 1978, ele conseguiu atrair uma menina de 9 anos para dentro de uma casa abandonada e velha, onde ele tentou estuprá-la, mas devido aos seus problemas de impotência ele não conseguiu. Nisso, a menina estava lutando para sair com vida. Enquanto ela lutava, ele sufocou a menina e esfaqueou o seu abdômen. E enquanto ele esfaqueava o abdômen da menina, né, esfaqueava a menina toda, ele conseguiu se satisfazer. E na cabeça dele,
mudou uma chavinha que ele só sentiria prazer, ou só conseguiria finalizar o ato se ele esfaqueasse as pessoas. E aí então começou o Chikatilo a atacar jovens na região. Bom, Chikatilo então, quando ele decidiu, né, virou a chavinha na cabeça dele que ele só ia sentir prazer se ele matasse daquela forma, então ele não matava apenas mulheres de certa idade. Eram mulheres, eram todos do sexo feminino, mas eram crianças, eram adolescentes e eram mulheres já adultas, tá? E aí, então, a polícia achava que se tratava de um grupo específico de pessoas que tiravam órgão para venda ou então de um culto satânico. Aí foram aparecendo mais casos. Então, a polícia, então, criou uma teoria de que o assassino poderia ser um doente mental, ou homossexual, ou um pedófilo. Então, eles foram atrás dos áreas dessas pessoas que já tinham sido condenados por conta disso e também em hospitais psiquiátricos. Bom, em 1990, em novembro, foi encontrado, então, numa estação, o corpo de uma menina chamada Svetlana, tá? Guardem esse nome, Svetlana. Ele foi encontrado, então o oficial chamou, né, o encarregado da vigilância ali da estação, convocou ele para provavelmente fazer perguntas, né, interrogar ele sobre a situação que foi encontrada aquela menina. Além disso, ele também foi olhar novamente o relatório, né, que na semana anterior havia feito aquele relatório com as pessoas, pegado os álibis e tudo. Então ele constatou ali que o nome do Andrei, do Chikatilo, estava ali, porque ele sim tinha sido... Lembram na época da escola que ele tinha cometido crimes sexuais, então ele sim foi detido ali, né? Foi colocado ali como interrogatório, ele foi interrogado em 1984 e foi colocado na lista de suspeito em 1987. Então, olha o tempo que ele já vinha, né? Vindo, fazendo as coisas, e só foi colocado como suspeito em 1987. Além dele ter feito toda essa varredura, ele também verificou onde ele morava, né, as proximidades que ele morava, e por conta de ser muito próximo da onde as vítimas tinham sido encontradas e da onde essa menina em específico havia sido encontrada, ele foi preso. Ele foi preso, então ele foi levado novamente a interrogatório e ele alegou que a polícia estava o quê? Equivocada, que ela estava errada, porque ele já tinha passado por um interrogatório lá em 1984, porque estavam interrogando ele novamente. Então a polícia, né, olhou para o jeito que ele estava e percebeu então que os seus dedos eles estavam feridos, estavam machucados. Os legistas no local ali estavam vendo toda a situação e determinaram, né, chegaram a uma conclusão de que aquelas feridas na verdade eram mordidas humanas, o que já alertou o quê? Um pisca-alerta ali na cabeça da polícia. Em 21 de novembro, então, começou o interrogatório oficial, né? Foi convocado, só que ele sempre negava, dizendo que não era ele que tinha cometido os crimes, mas ele sim falou que ele tinha molestado alguns dos seus alunos na época que ele era professor, lá em 1973. Então, sim, isso ele falou. E aí, em 29 de novembro, chamaram um médico, o doutor Alexander, eu não sei o sobrenome, então vou colocar o nome dele aqui, que foi chamado para interrogar o Chikatilo. E durante essa interrogação, após 2 horas, então, ele confessou os crimes que ele havia feito. Então, em 14 de abril de 1992, ele foi levado a julgamento, onde ele foi condenado por 53 assassinatos e 5 agressões sexuais. Sim, olha o tempo que ele já vinha praticando, né, os seus crimes, e sem ser pego. Em 14 de outubro, ele foi declarado culpado por 52 dos 53 homicídios. Eles estavam ainda em dúvida se tinha sido ele ou não. Mas ele foi, sim, declarado culpado em 52 dos seus homicídios, né, do que havia acontecido. Ele foi condenado à morte por cada um dos seus homicídios e também foi declarado culpado pelas 5 agressões sexuais que ele cometeu na época que ele era professor lá em 1973. Então, em 14 de fevereiro de 1994, ele foi levado para o corredor da morte, onde ele levou um tiro e, né, gente, passou dessa para o outro lado. É um crime que me chocou muito, tá? Porque, não só porque foi um crime que foi cometido contra mulheres, sim, eram pessoas, as vítimas já eram mulheres, mas foi um crime que demorou muito para ser solucionado, demorou muito para darem visão a esse crime, tanto que ele vinha desde
desde anos, sabe? E só em 1990 e tanto que conseguiram então fazer com que ele confessasse. E olha quantas vítimas ele fez. E uma coisa que me deixou muito chocada também é que os professores, né, que ele era professor, viam o que ele fazia e eles não tomavam providência nenhuma. E deixavam ali meninas, jovens, terem aquela experiência traumática pra vida delas e eles não tomavam providência nenhuma, sabe? Tipo, lavaram as mãos. Então, assim, é um crime que, meu Deus, muito chocante mesmo. E tem sim algumas mídias, filmes e livros que se trata, que retratam um pouco desse crime, né, que aconteceu. Só que eu não assisti, porque eu não sei se eu tenho cabeça ou estômago pra assistir. E aí eu pergunto pra vocês, vocês sabiam desse crime? O que vocês acham desse crime? O que vocês acharam dele? Vocês acharam que foi certo ele ter sido condenado à morte ou não? Eu acho que, assim, acho certo ele ter sido condenado à morte, com toda certeza. Mas eu achei que um tiro, sabe, foi muito pouco. Acho que ele devia ter sido torturado e depois ter sido condenado à morte. Pra gente sair um pouco com a consciência tranquila depois de tudo que ele fez, né? Mas é isso. Esse foi o crime de hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixa o like de vocês, comenta aqui que outros crimes vocês querem que eu traga aqui. E claro, compartilha com outras pessoas que também gostam dessa parte mais forense. É isso, gente. Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!